Por que algumas pessoas conseguem vencer no mundo digital e outras não? Seja bem-vindo a essa top sacada dos negócios digitais. Essa foi a pergunta da Maria. Por que algumas pessoas conseguem vencer no mundo digital e outras não? Muito interessante essa pergunta, inclusive com ela eu completo a resposta do Caldeira de ontem sobre minha maior angústia no mercado digital. E no meu trabalho diretamente, a minha maior angústia é justamente essa aqui que a Maria perguntou. Por que algumas pessoas não conseguem vencer? Eu realmente fico angustiado quando isso acontece. Então vamos lá, vamos procurar desconstruir por que isso acontece. Bom, primeira coisa que eu percebo, tá? Tem pessoas que entendem a regra do jogo e outras não, ok? Quero dizer com isso o seguinte, muitas vezes tem métodos a serem seguidos que você precisa aplicar o método até que ele funcione para você e então você começa a alterar o método e começa a buscar inovações. Muita gente não faz isso, quer fazer do seu jeito, sem seguir um método validado. Pode até chegar lá, mas é muito mais demorado e por ser muito mais demorado pode gerar desânimo no meio do caminho e fazer com que as pessoas desistam. Por outro lado, aquelas pessoas que conseguem chegar por conta própria, geralmente elas encontram caminhos muito sólidos. Tá? É uma escola muito grande de aprendizado. Mas para tomar um atalho, eu sempre digo, siga um método, ok? Agora, tem métodos, e vou chamar aqui, e tem um outro tipo de coisa que eu vou chamar de meta-método. Alan, o que é isso? Está falando difícil. Pois bem, o método é aquele que é assim, ó. Preencha a lacuna. Então, se você fazer um vídeo de vendas, por exemplo, você vai lá e substitui as palavras do vídeo de venda de um script e usa para você. Isso é um método. Só que nesse caso, pode ser que a coisa não funcione. Aliás, provavelmente não vai funcionar se você fizer isso. Porque se você simplesmente preencher um script direitinho, só preencher as lacunas, você no final vai acabar falando na voz de outra pessoa, que a pessoa escreveu o script, e não na sua voz. E as pessoas percebem quando você está sendo íntegro, honesto, franco. Quando você fala na sua voz, você acaba sendo muito mais natural, ok? Então quando a gente fala, por exemplo, de estudar script de vendas, interessante que você entenda a estrutura daquele script e não o script em si. E é isso que eu estou chamando de meta-método. Você entender aquilo que compõe o método, aquilo que compõe o script. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, tá? Existe um produto de extremo sucesso no mercado chamado fórmula de lançamento, tá? Muitos amam, outros odeiam ou porque não conheceram direito, ou porque aplicaram e não deu resultado. Mas o fato é o seguinte, tá? Quando você estuda fórmula de lançamento, existe uma camada superior, que eu chamo de meta-método, que faz com que você entenda a estrutura das coisas. Como que aquilo é estruturado, por que aquilo daquele jeito e não de outro. Ou seja, você não precisa executar exatamente as mesmas palavras que o fórmula de lançamento utiliza. Mas se você entender como é estruturado, certamente aí você consegue construir melhor a comunicação na sua voz. Ok? Então, bom, esse é o primeiro ponto, onde as pessoas seguem método, muitas vezes sem entender como que o método é construído. E essa camada de entender como o método, a estrutura que forma o método, isso daí pode fazer uma diferença para as pessoas. Não ser simplesmente replicador, copy and paste das coisas, que provavelmente não vai funcionar, porque a sua voz é diferente da voz de outras pessoas. No entanto, não quero dizer aqui que você não tem que seguir método. Pelo contrário, costumo insistir, tá? Siga método, tá? Siga o método entendendo como aquele método funciona. Aí você consegue construir aquilo na sua voz e aí sim vai gerar resultado, ok? Bom, esse é um ponto. Outro ponto que eu vejo que as pessoas não têm resultado. Porque simplesmente desistem antes da hora, tá? É impossível ter sucesso se você desistir antes da hora. É impossível, tá? No mundo dos negócios, tá? Existe uma série de coisas que pode fazer com que você esteja enroscando. Pode ser que você esteja enroscando na sua mentalidade, em algumas crenças que você tem. Pode ser que você esteja enroscando em insistir numa coisa que o mercado não tem demanda por aquilo. Pode ser que você esteja enroscando em falar de forma, não se comunicar bem com o seu público-alvo.
Pode ser que você esteja enroscando em conseguir utilizar as ferramentas adequadamente, tá? Pode ser que você esteja enroscando em ser persuasivo e fazer as pessoas adquirirem, né, o seu produto, consumirem o seu produto e com isso gerarem transformação. Pode ser que você não esteja enroscando em construir uma equipe para te ajudar, cada qual no seu talento, e construir alguma coisa maior, usando a força de outras pessoas junto com você. Existem vários pontos que você pode estar enroscando. Agora, quando você começa a atuar, começa a trabalhar, e aí você vai começar a perceber onde estão esses gargalos. É bom que você pare um tempinho para que você reflita onde pode estar o seu gargalo, e aí você atua precisamente, especificamente naquele ponto para resolver aquele gargalo. Depois que você resolver aquele gargalo, você vê o que acontece, talvez surjam outros. Mas o que acontece é o seguinte, tem muitas pessoas que no primeiro tropeço ali já desistem. Só que a verdade é o seguinte, na nossa vida, a gente sempre vai tropeçar, a gente sempre vai falhar, a gente sempre vai encontrar obstáculos, sempre, tá? Um amigo meu, Marcelo Germano, sempre falou isso, tá? Qual a diferença do passado e do futuro? Nenhuma! No passado a gente tropeçou, a gente encontrou desafios, a gente superou obstáculos, a gente não superou alguns outros obstáculos, e o futuro vai ser a mesma coisa, vai ser sempre assim. A diferença é como você encara sua mentalidade, como você encara um obstáculo. Aquilo te faz desistir ou aquilo te estimula que você aprenda como contorná-lo, como superar aquele obstáculo, ok? Então, muitas pessoas desistem antes da hora, tá? Muitas pessoas nem começam. Estudam, né? Não praticam e acham que vão gerar algum resultado. É impossível isso, tá? Mas estou falando aqui daqueles que começaram e não geraram resultado. Então é esse outro aspecto que faz com que as pessoas não tenham resultado. Mais um aspecto que pode fazer com que as pessoas não tenham resultado, tá? É estar cercado de pessoas que estão te puxando para baixo ao invés de te levar para cima, tá? Muitas vezes acontece isso, o seu ambiente, né, tá cheio de pessoas que estão te desestimulando o tempo todo, ok? E o pior de tudo é que talvez essas pessoas são pessoas que querem o seu bem, amam você de verdade, querem te proteger dos perigos, estão ali procurando do jeito delas te alertar de riscos para que você não sofra, tá? Mas saiba que nós empreendedores, nós não pensamos da mesma forma que a grande esmagadora maioria das pessoas. Tá? Essas pessoas de repente estão tentando te ajudar do jeito delas, mas elas não sabem que você é um visionário, que você precisa crer para ver, né? A grande maioria das pessoas precisam ver para crer, né? Um empresário, um empreendedor, ele precisa ver para crer. Então, ao saber disso, saiba que de repente você tem que construir novas alianças, buscar novos aliados, estar junto de pessoas que te entendam, de forma que possam de verdade contribuir para que você se eleve, contribuir para que você não desista dos seus sonhos e corra atrás, ok? E finalmente, eu estou desconstruindo aqui da minha mente, né? Voltando para o ponto número 1, né? As pessoas não entenderem métodos, né? O que acontece é o seguinte, é justamente as pessoas não seguirem método, tá? Elas simplesmente quiserem fazer do jeito delas, tá? Pode funcionar sim, mas geralmente, estatisticamente, a chance de dar certo é muito mais difícil, ok? E mesmo dando certo, pode ser que demore muito. Como eu disse lá no começo, né? Encontrar seu próprio jeito de fazer pode ser vantajoso lá na frente, pode ser sim, mas, de novo, aí você vai precisar de uma injeção extra de inspiração, de ânimo para fazer acontecer. Legal? Bom, mais uma coisa que pode fazer as pessoas não terem resultado, não conseguirem ter sucesso no mercado digital. É não mensurar resultados, tá? Então, se você não mensura resultado, você não sabe o que está bom e o que está ruim. Fica muito na intuição. E por diversas vezes, as coisas estão muito melhor do que você imagina, e você nem tem noção disso, mas o seu psicológico está te derrubando, porque você não sabe o que está bom, acha que tá ruim, e se convence disso e deixa de fazer acontecer. E muitas vezes também é o contrário, né? Tá ruim e você está se iludindo que tá bom, tá? E aí você não vai lá e não atua naquilo que tá ruim. Então, mensurar as coisas, né? Ter lá os relatórios, os indicadores, né? E aí no mercado no mundo digital existem diversos indicadores. Existem indicadores de tráfego, indicadores de relacionamento, indicadores de venda, indicadores de retenção de público, indicadores financeiros, de ROI, de taxa de retorno, tá? Então, esse é um outro motivo. Ah, e tem mais um também. As pessoas fazerem as coisas sem clareza para onde estão indo, tá? Esse também derruba muita gente.
Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, né? Já diria lá o filme do Mágico de Oz. Então, clareza para onde você está indo é fundamental, né? Aquela história de Walt Disney. O Walt Disney morreu antes do castelo da Disney estar pronto. E aí dizem que perguntaram para o irmão do Walt Disney, né, se não era uma pena que ele nunca tinha visto o castelo da Disney. E aí o irmão do Walt Disney respondeu que na verdade não. Não é que ele nunca viu, ele foi o primeiro a ver. Então é isso. Ele enxergou o castelo na mente dele e depois a causa dele fez com que o castelo fosse produzido. Todo mundo, uma equipe toda, botou mãos na obra lá para fazer o castelo ser produzido. E aquilo que estava na mente do Walt Disney, embora ele não tenha visto em concreto, ele viu antes de tudo na mente dele. Então, Maria trouxe aqui, né, algumas coisas, alguns derrubadores de sonhos, alguns derrubadores de sucesso, tá? Então, que eu trouxe aqui, que eu desconstruí aqui nesse vídeo de top sacada dos negócios digitais. Gratidão por você estar aqui comigo e acompanhando tudo isso. Um grande abraço e até a próxima!